Deus, não consigo, está bom demais. A nossa próxima oradora vai falar sobre felicidade. Felicidade, altruísmo e como estas duas palavras encaixam muito bem nas empresas. Eu peço um aplauso para receberem a CEO da Academia da Felicidade e Head of People no Grupo Bernardo da Costa, mentora, formadora, gestora de pessoas, e traz hoje a este palco a sua visão sobre liderança humanizada, bem-estar no trabalho e culturas com propósito. É ela, Sofia Manso! Já está aqui! Tão bom estar aqui. Não sei se vocês sabem, mas as pessoas mais importantes não são aquelas que estão aqui em cima, são todos vocês, porque vocês são os verdadeiros agentes da mudança. Por isso, uma salva de palmas para vocês. Vou passar estas folhas, vou precisar delas a seguir. Eu queria só pedir a vossa compreensão, porque há muitos anos que eu investi a minha vida a cuidar e fiz muito trabalho. E os meus pais sempre me chamavam Madre Teresa de Calcutá e diziam: agora finalmente ao menos estás a receber alguma coisa para ser Madre Teresa de Calcutá. Portanto, eu queria dizer: mãe, papá não está a atender? É a minha mãe que é educadora de infância. Só para dizer que a vossa... não sou assim tão tonta. O meu pai, o Jaime e a Preciosa, não sou assim tão tonta. Obrigada. Beijinhos. Agora, adeus. Querem ficar a assistir? Ok, já está. Então vamos ao que interessa. Era só para os meus pais saberem que eu não ando aí perdida e que ando a fazer coisas que têm valor. O que é que eu venho aqui falar hoje? Aquilo que me apaixona, aquilo que me faz todos os dias levantar da cama, aquilo que faz com que a minha vida tenha significado. Eu andei muitos anos adormecida, mesmo, muitos anos. Mas quando acordei com a certeza daquilo que é o significado da vida. E para mim, o significado é todos os dias eu me deitar e saber que eu estou a fazer aquilo que é a minha melhor versão. E amanhã o meu desafio é ser melhor do que aquilo que eu sou hoje. Por isso, e tendo começado com ciência política, eu percebi que não era através da política que eu ia conseguir criar impacto. Andei muito tempo literalmente no ar, andei na aviação e depois dediquei-me às organizações. E percebi que era através das organizações que nós conseguimos transformar e criar, através de um efeito dominó, aquilo que é o impacto da sociedade e transformar a forma como nós cuidamos das pessoas, porque são as pessoas que vão gerar os resultados. Quando nós tratamos bem as nossas pessoas, nós temos resultados mais positivos. E o altruísmo nas empresas tem tudo a ver com isso. É possível e é essencial. Uma das primeiras aprendizagens que eu tive foi a importância de perceber que eu só tenho 2 braços e eles só chegam nestas dimensões. Portanto, quando nós só temos 2 braços, o que é que nós precisamos? Mais braços, certo? Então, temos que aprender que nas organizações nós temos que delegar. E delegar é saber que, primeiro, a outra pessoa não vai fazer exatamente igual a nós. Segundo, provavelmente vai errar. E terceiro, nós vamos lá estar para ajudar. Isto é verdadeiramente libertador.
É nós transformarmos constantemente aquilo que acontece. É criarmos um ecossistema que nos permite levar mais além a solução. Por isso, todo o ambiente de trabalho tem que ser feito de conexões profundas, genuínas, em que as pessoas sabem que o seu significado é visto, é sentido, é reconhecido e elas se sentem inspiradas. E por falar em inspiração, quero-vos fazer uma pergunta. Há pessoas aqui que já sabem. Portanto, não faço. Se souberem, podem levantar a mão. Se eu vos dissesse que um lobo pode mudar um percurso do rio, quem é que acredita? Levanta o braço. Quem é que é crente? Faz um barulho! Eu vou-vos provar como é que um lobo, e vocês vão sair daqui a poder mudar o percurso de um rio. Não. Play. One of the most exciting scientific findings of the past half century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds and migratory birds started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. But here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less erosion. The channels narrowed. More pools formed. More riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also
It's physical geography. Minha mensagem para vocês é: be the fucking wolf! E agora vou-vos pedir para repetir comigo: be the fucking wolf! Não ouvi nada. Be the fucking wolf! É isso que nós temos que fazer nas organizações, é mudar o ecossistema. Nós estamos a viver um período de mudança. E a mudança já começou, essa é a boa notícia. A má notícia é que aqueles que não se alinharem com esta mudança vão ficar e vão se tornar irrelevantes. Portanto, somos nós o lobo que vai mudar o percurso do rio. E eu acredito que todos vocês aqui, o facto de estarem aqui, já vos torna agentes da mudança. Portanto, a partir de hoje, assumam o lobo que existe em vocês, este alfa que vai transformar e vai levar a que o vosso ecossistema se torne mais nutrido, mais verde, em que tudo ali floresça e que as vossas pessoas possam ser mais felizes. E eu vou-vos explicar como. Rui Nabeiro, uma inspiração para todos nós, acredito, tem uma frase que, para mim, me marca e diz tudo. As empresas foram feitas para dar lucro. Uma verdade máxima, que nós não podemos fugir dela. Mas o mais importante é como pensa nas pessoas. Porquê? Porque ele chegava todos os dias à sua organização e ele cumprimentava cada uma das pessoas. Ele sabia o nome das pessoas, ele sabia quem é que elas eram, o que é que os filhos faziam. Ele criou uma verdadeira comunidade para o mundo. E como ele dizia, ele era uma pessoa do mundo. E foi e criou um império que nós devemos aspirar. Não devemos pensar pequeno, nós devemos pensar grande. E não devemos ter medo de assumir isso. Ser ambicioso não é mau. Ser ambicioso ou ambiciosa é querer ser e criar este impacto. E Rui Nabeiro fez isso e é uma inspiração para todos nós. Ele dizia que se num dia tivesse que passar a correr no chão de fábrica e não pudesse cumprimentar, ele dizia, no seu tom mais ribatejano, alentejano, dizia: não tem problema, no dia a seguir, na vez de cumprimentar uma vez, eu cumprimento duas. Portanto, é isto que faz a diferença, é as pessoas se sentirem vistas, sentidas, ouvidas, sabem que pertencem àquele lugar. E isso leva-nos àquilo que eu chamo o slide dos céticos. Porquê? Porque os céticos precisam do quê? Números. Acham que isto da felicidade é fancy, é fofinho, é filosofia da almofada, é uma moda, não sei, já ouvi muita coisa. Inclusive, uma vez, estava no Norte Shopping, se calhar, antes da apresentação do livro do Ricardo Costa, A Felicidade é Lucrativa, e alguém a dizer assim: vais ver a apresentação do livro mas isso não é uma seita? E eu tive que me conter para manter a calma. A verdade é que não. Isto, como eu vos disse, é uma mudança que está a acontecer e que é real e é tangível. E nós temos estes números para o provar. Nós temos aqui referências como a Universidade de Warwick, que nos diz que colaboradores felizes são até 20% mais produtivos, altos níveis de satisfação dos colaboradores superam em 20% a rentabilidade, Gallup, e existe uma redução de 65% do turnover quando existe um ambiente de alto bem-estar nas organizações. Isto que vocês veem em laranja, o que separa 2017 de 2025, o que separa 1,8 milhões de 85 milhões, é o Departamento da Felicidade do Grupo Bernardo da Costa. Portanto, se os outros são números lá de fora, estes são números da minha casa. São números que eu conheço, são realidades que eu conheço e que podem, mais do que qualquer outro, eu posso afirmar que são reais. Se todos os dias
nós temos desafios. Somos uma empresa perfeita? Não somos. Se a Academia da Felicidade tem hoje um papel importante em redesenhar as soluções para as organizações, sim, porque nós passamos pelo processo. E esse é o nosso objetivo, é levar as organizações a obterem mais resultados, mas sem abdicarem da felicidade. E primeiro vamos começar pelo início, é sempre o melhor sítio. Para uma grande empresa, uma pequena empresa, ser eficaz, ela tem que ser simples. Se acham que já simplificaram tudo, simplifiquem ainda mais. Não podem existir zonas cinzentas dentro da vossa organização. Tudo o que é cinzento gera a confusão, gera que as pessoas não saibam o lugar delas. Então, aquilo que nós temos que fazer é ser o mais claros e objetivos possíveis para que as pessoas saibam exatamente qual é o seu lugar e sintam esta autoconfiança e esta segurança naquilo que fazem todos os dias. Porquê que hoje falamos tanto em felicidade? Só para vos dar uma ideia, o primeiro estudo sobre bem-estar e a relação entre o bem-estar e os resultados aparece em 1930 através de um senhor, do Elton Mayo, mesmo antes de rebentar a Segunda Guerra Mundial, portanto dá para perceber porque é que foi abafado, e chega até hoje àquilo que nós chamamos de well-being economy. E vemos aqui o World Happiness Report, uma referência, a juntar-se à Gallup e às Nações Unidas e incluírem como um indicador na agenda global do desenvolvimento a necessidade de avaliar a felicidade como referência para analisarmos o estado e como as pessoas se sentem. Adicionalmente, a OCDE também criou o Better Life Index. Este Better Life Index vocês podem consultar a qualquer momento e a qualquer momento ele vai atualizando e avalia 5 dimensões, enquanto The World Happiness Report avalia 6 dimensões. Este avalia 5 dimensões. E vocês podem consultar ao momento como é que está o bem-estar de cada país, de cada zona. Mas dentro das nossas organizações, o que é que nós podemos fazer? O que é que está nas nossas mãos fazer? E eu trago-vos aqui os 5 pilares essenciais para bem-estar e felicidade dentro das organizações, que são as necessidades humanas. Eu uso muito a psicologia positiva no meu trabalho, porque acho que foi graças também à psicologia positiva, a partir dos anos 80, que nós conseguimos dar um avanço gigante nesta área. Então nós temos 5 essenciais que têm que estar preenchidos para nós conseguirmos ter as condições necessárias para este ambiente de bem-estar e felicidade. Primeiro, proteção contra danos. O inglês, neste caso, é mais feliz que o português, no resto não, porque nós temos palavras mais bonitas, mas é mais feliz do que nós, porque tem o security e o safety. Aquilo, em português nós chamamos a segurança psicológica e a segurança do ambiente que nos envolve. Depois a conexão com a comunidade. Nós sentimos que existe um apoio, sentimos a energia das pessoas. Depois o sentimento de pertença, sentir que vamos para... Quem é que gosta de ir trabalhar para um sítio em que chega e não gosta de ninguém que lá está? Há alguém masoquista aqui a esse ponto? Não, ainda bem. E então é isso, é nós criarmos um ambiente em que as pessoas vão porque querem estar, porque se sentem bem e porque sentem que pertencem. E depois esta ideia de harmonia, trabalho, vida, a ideia de que há uma autonomia para nós termos, da mesma forma que depois mais à frente vos digo, responsabilidade para gerirmos da forma como somos produtivos. A importância do trabalho. Nós temos que saber, e as novas gerações vieram, há muitas pessoas que se queixam das novas gerações, eu acho que elas são uma excelente chapada de luva branca a muitos líderes que precisam de acordar para perceber que têm que dar significado àquilo que as pessoas fazem. As novas gerações querem saber porque é que estão a fazer o que estão a fazer. Têm que encontrar significado nisso. E então este significado e esta importância do seu trabalho e a dignidade.
E por último, a questão do crescimento. Nós, quando entramos num sítio, queremos saber até onde é que podemos chegar, até onde é que podemos almejar, se há um investimento em nós, se existe um investimento no nosso desenvolvimento. E cabe a toda a organização, mas particularmente a uma pessoa, ao líder. Porque o líder é responsável sobre fazer os outros melhores. A verdadeira liderança não é sobre ser o melhor, mas sobre fazer os outros melhores. E isto leva-nos para aquilo que é a liderança. A liderança humanizada, que é implementada através da cultura organizacional. Nós, quando falamos em cultura organizacional, até agora, o que é que acontecia? Os RHs contratavam pessoas, punham todos numa formazinha, iam ao forno e saíam todos iguais. Hoje não. Nós queremos diversidade, nós queremos essa inclusão, porque é essa diversidade, e porque sem diversidade nós somos todos mais pobres. Nós precisamos de novas visões. Nós temos que ter a humildade, enquanto líderes, de assumirmos que somos os mais estúpidos da sala, mas os mais inteligentes, porque contratamos pessoas que sabem aquilo que nós não temos que saber. Isso é a diferença de um líder que empodera em vez daquele que faz a microgestão. E então esta cultura diversificada vai ser assente em valores, missão e visão. E estes valores vão ser as práticas diárias. E nós só vamos viver e só podemos dizer que temos uma cultura quando não é preciso relembrar às pessoas todos os dias que ela existe. Só quando ela é vivida, quando está verdadeiramente na pele, no ADN, é sentida no ar. Quando nós entramos na organização e sabemos que as pessoas de facto sentem aquele tipo de cultura. Porque se tivermos que estar a relembrar constantemente, então ainda não foi assimilada. Mas está tudo bem, é um processo e não é de um dia para o outro. Então o que é que eu fui percebendo nestes anos, que isto é evidência empírica, evidência Sofia, que as organizações mais querem, que as pessoas mais querem, neste novo modelo do trabalho? Lideranças humanizadas, culturas organizacionais diversificadas, pessoas que cuidam de pessoas, pessoas que criam resultados. O que é que as pessoas ambicionam no local de trabalho? Que seja empático, inspirador, ou no líder do local de trabalho, e que o líder seja presente, mas sem microgestão. E depois entramos aqui na equidade, inspiração, adaptabilidade, empatia e resiliência. Estas são as forças que nós temos de trabalhar nas nossas organizações. Isto vai fazer com que as pessoas sintam que existe de facto uma transformação a acontecer. E quando assim é, o líder está a fazer uma das coisas que me dá muita urticária, que é o sempre foi assim. Sempre foi assim, para mim, é o hino dos conformistas. Daquelas pessoas que nunca saíram do quadrado e que estão dentro do quadrado, e se alguém disser que tem que sair do quadrado porque vem uma bomba, não, este é o meu quadrado. Se alguém tem que quebrar o sempre foi assim, tem que ser a liderança. E é através disso que nós vamos chegar ao propósito da liderança humanizada. Não é criar seguidores, é criar futuros líderes. E isso faz toda a diferença. Nós não estamos aqui para criar influencers. Os líderes não têm que ser influencers, têm que sim criar futuros líderes para que amanhã e na sua ausência eles estejam tranquilos porque sabem que têm as pessoas certas nos sítios certos. E chegamos até a algo que eu aprendi em Harvard, que vocês agora, se têm visto as notícias, está um bocado complicado, por causa de um senhor com cabelo laranja, que agora não quer alguns estrangeiros lá. É liderança emergética. A liderança emergética, no fundo, é a liderança do futuro.
vai chegar, hoje nós falamos da liderança 5.0, 6.0, 7.0, esta aqui é uma liderança que basicamente vai mesmo à questão de o líder ser o facilitador do equilíbrio da energia dentro das organizações, em que há uma regeneração permitindo que as pessoas e as equipas estejam a prosperar ao mesmo tempo que vão adaptando às dificuldades e aos desafios que vão aparecendo durante o dia-a-dia. Todos os dias tem mudado. Veio uma pandemia, Covid, confinamento, guerra na Ucrânia, Gaza, há pouco tempo, Índia, Paquistão. Portanto, estamos constantemente a ver desafios e estes desafios são superados pelo conceito da liderança energética, que é a capacidade da liderança canalizar e regenerar de forma positiva e distribuir energia positiva no ambiente organizacional, para que as suas pessoas possam estar a criar e a gerar mais soluções e mais resultados. Vocês vão ouvir falar muito disto nos próximos anos. E chegamos à velha máxima que para mim é tudo. Máxima liberdade, máxima responsabilidade. Apontar é feio, eu vou tentar apontar ali para cima, ok? Mas quando nós apontamos o dedo, nós temos 4 a apontar para nós. Portanto, se nós queremos ter liberdade, nós temos que assumir a responsabilidade dessa liberdade que nos é concedida, quer seja para o líder, quer seja para as pessoas. Por isso, bons líderes dão máxima liberdade e bons colaboradores aceitam essa máxima liberdade com máxima responsabilidade. O que é que isto vai originar? Dignidade, bem-estar, crescimento pessoal e profissional e, claro, vamos estar a construir uma cultura onde as pessoas sentem que existe espaço para o respeito, para a empatia e para a comunicação eficaz. Este é o impacto de máxima liberdade, máxima responsabilidade, com 2 sentidos. Quais vão ser os impactos desta felicidade, então, na cultura organizacional? Vamos gerar envolvimento das pessoas, o tal motor de engagement. Vamos ter um estímulo à colaboração, um incentivo à inovação, talento. E agora aqui eu tenho que pedir-vos um favor. O meu segundo momento de urticária. Há bocadinho era o conformismo, sempre foi assim. Por favor, mas por favor, não se saírem daqui só com isto que eu disse tudo, já eu vou ser muito feliz. Não retenham nada. Ninguém quer ser retido, ninguém gosta de retenção de líquidos, retenção de IRS, retenção na fonte, qualquer tipo de retenção. Portanto, porquê é que nós íamos reter talento? Nós queremos é atrair talento, envolver talento, retrair. Ainda por cima vem o verão, retenção de líquidos. Não! É isto que nós temos que fazer, é cada vez mais olhar para o talento como um casamento. O Rui falava disso. O Rui falava que teve o casamento e a esposa e a forma como tudo isso aconteceu. Nós temos que reconquistar as nossas pessoas diariamente. É o nosso papel enquanto gestores de pessoas, enquanto líderes. E o resultado vai ser também esta melhoria na saúde e bem-estar. O absentismo vai reduzir, a ausência de fenómenos do foro de psicologia e um fomento à resiliência organizacional. E claro está, um impacto na forma como vamos ser percepcionados perante o cliente. Um colaborador feliz, claramente, vai ter uma postura muito mais impactante no cliente. E muitas vezes o cliente vai voltar, não só porque o nosso produto é bom, mas porque adorou o atendimento. O meu pai, que vocês viram há bocadinho, é aquela pessoa que vai comprar aos amigos e não aproveita promoções, nunca. Temos imensas discussões por causa disso. Prefere comprar mais caro, mas vai comprar a um sítio, a um amigo,
porque sabe que se precisar de alguma coisa, a seguir aquela pessoa vai lá estar para ajudar. O mesmo acontece nas organizações, numa escala maior. Se nós sentimos que aquela pessoa está verdadeiramente preocupada connosco, nós vamos voltar. Até pode não nos dar a solução no momento, mas nós sentimos que houve uma conexão, houve uma preocupação em satisfazer as nossas necessidades. E isso vai gerar a tal imagem corporativa com impacto. E chegamos aos desafios. Quais desafios é que vocês acham que são os maiores dentro das organizações? Ideias? Os maiores desafios nas organizações? Mudança, boa. Mentalidade, boa. Comunicação, perfeito. Atitude, maravilha, tudo isso. E muito mais. Falta de motivação, muito bem. Maior desafio, as pessoas. São a nossa maior bênção, mas são as pessoas. Porque as pessoas vêm todos vocês vêm de sítios diferentes. E o facto de virem de sítios diferentes têm histórias diferentes, têm passados diferentes. Então nós temos que ter a capacidade de perceber isso. São as tais competências não formais que muitas vezes nos esquecemos. E é isso que nós vamos conseguir quando nós dedicamos tempo a escutar o outro. Quando nós damos espaço para que aquela pessoa seja ouvida. É perceber que nem todos vêm do mesmo sítio, mas todos têm as mesmas potencialidades e não cabe-nos a nós dar-lhes as ferramentas adequadas para atingirem o seu melhor. E depois, comunicação. Quem é que disse aqui comunicação? Exatamente, a comunicação. Eu gosto muito deste exercício da laranja. Agora está na moda ter fruta fresca. Quem é que aqui nas empresas tem fruta fresca na laranja? Na empresa. Frutas frescas. Pronto. Tudo tem que ser fruta fresca. Agora imaginemos que temos apenas uma laranja. Mas temos 2 colaboradores que querem mesmo muito aquela laranja. Qual é a solução? Partir a laranja ao meio. Só que com essa solução, nós ficamos apenas com 50% das necessidades satisfeitas. O que é que nós temos que fazer, se calhar? Perguntar às pessoas para que é que elas querem a laranja. Porque se calhar, aquilo que elas querem mesmo, uma para fazer o sumo, outra para fazer um bolo. Raspa. E assim, de uma laranja, nós fazemos 2 laranjas e satisfazemos a 100% das necessidades das pessoas. O que é que está aqui no meio? Comunicação. Fizemos a pergunta. E por falar em comunicação, vou convidar os manos a virem até aqui e a vocês todos a irem dentro do saquinho que receberam e têm uma folha branca. E vou-vos pedir, agora isto é um momento muito sério, tenho que fazer muito silêncio. Subam, manos. Tem que ficar um de cada lado. Todos têm folhas? Ok, agora vou-vos pedir mesmo. Alguns talvez já tenham feito esta dinâmica, mas vou-vos pedir mesmo que façam silêncio e que confiem em mim, pode ser? Juro que não vai acontecer aqui nada de mal, eles não vão desaparecer. Ok? Então agora, esticar a folha à frente, certo? E que imagem tão linda. Vou guardar isto para sempre no meu coração. E agora vou-vos pedir para fecharem os olhos. Em silêncio, fechamos os olhos. Vão confiar em mim. Vou-vos pedir para dobrarem a folha ao meio. E agora vou-vos pedir para voltarem a dobrar a folha ao meio.
rodar em 90 graus. Para a direita ou para a esquerda? 90 graus. Silêncio. Cortar o canto superior esquerdo. Olhos fechados. Já estou a ver tantos batuteiros. Ai, ai, ai. Voltar a rodar para a direita. A outra direita. Porque eu estou ali a ver pessoas a rodarem para a esquerda. E cortarem o canto inferior direito. E agora vou-vos pedir para darem um golpe no centro. Um golpe no centro. No centro, rasgaram uma pontinha no centro. Pronto. E agora vou-vos pedir para, de olhos fechados, abrirem a folha. E podem abrir os olhos. Eu dei as mesmas informações a todos. E até os manos têm resultados diferentes. Isto é aquilo que acontece com a comunicação. Eu podia ter sido muito mais específica, claro. Mas o altruísmo é nós compreendermos que, mesmo sendo humanos, vocês podem entender a mensagem de forma diferente. E está tudo bem. Parabéns a vocês. Obrigada. Não fiz magias. Eu não sei fazer essas coisas. Outro grande desafio é a necessidade de nós termos coragem de errar. A coragem de errar é mesmo não ter medo de errar, porque o erro faz parte da aprendizagem. E quando nós assumimos isto, nós temos a consciência de que, felizmente, temos uma organização que permite que o erro seja parte da aprendizagem e faça parte do nosso desenvolvimento. E isto chama-se segurança psicológica. É o que faz sentirmos que estamos num sítio seguro para trabalhar. E ter uma visão além das metas imediatas. O que é que acontece na maioria das organizações? Os líderes aproximam-se e pedem ajuda à Academia da Felicidade, porque vem o grupo Bernardo da Costa com resultados e pedem-nos os mesmos resultados. Só que esquecem-se que entre o resultado e o sítio onde eles estão há um processo. E o processo tem dores de crescimento. E nós temos que passar por elas. Então, se querem resultados, não peçam resultados imediatos para amanhã, 6 meses, 1 ano, o que seja. Cada organização vai ter as suas necessidades. E então, onde é que entra o altruísmo no meio de tudo isto? O altruísmo esteve sempre aqui, não sei se repararam, mas esteve sempre aqui ao longo da minha conversa. Está presente em todas as ações. É dar, agir em prol dos outros, sem esperar nada em troca. É a forma como nós estamos no nosso ambiente de trabalho, porque ao fazermos todas estas atividades, ao estarmos neste espaço de entrega e partilha, nós estamos a ativar aquilo que acontece no nosso cérebro, que são os circuitos que ativam as inas, que são as nossas hormonas de bem-estar e felicidade. Então, ser altruísta gera felicidade real, tangível, mensurável e não apenas simbólica. Para além disso, vamos ter conexões, felicidade com o altruísmo, a sua soma vai-nos dar aqui uma conexão mais genuína, vai reforçar os laços nas organizações, aumentar a saúde emocional e física e o sentido de propósito. E então como é que nós chegamos a esta parte do trabalho da felicidade nas empresas e como é que vocês podem sair daqui e implementar amanhã amanhã não que é sábado, mas segunda-feira, nas vossas organizações?
gerarem cooperação genuína, disponibilidade para apoiar os colegas, generosidade e reconhecimento no outro. Então, ao fazermos isto, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a construir um ambiente empresarial e ecossistemas empresariais onde o altruísmo é o maior ativo estratégico. Então, para mim, o altruísmo nas organizações não é um ato de caridade, da mesma forma que a felicidade não é fancy nem fofinha, é a arte avançada de investir na felicidade como motor de crescimento. E isto é mesmo importante, não se trata apenas de ser um líder melhor, trata-se de criar futuros humanos que sejam inevitavelmente mais felizes e, consequentemente, com ambientes mais prósperos. Então, o que é que nós devemos investir? Escolher a coragem em vez do conforto, optar pelo que é certo em vez do que é fácil, fomentar a autenticidade pelo exemplo, porque muitas vezes nós queremos algo e não somos o tal exemplo, fazer pulsar o coração das nossas organizações, trabalharmos para que exista uma sincronização dos corações, do batimento cardíaco, ainda que existam pessoas com arritmia, com batimentos diferentes, mas que haja espaço para todas elas. E tornar o singular no plural. Idealizamos, projetamos, construímos. Por isso, deixo-vos aqui esta questão. É afinal o bem-estar e a felicidade possível nas organizações? Eu estive aqui a falar para lobos. Então tenho apenas um pedido a fazer-vos. Comecem em pequena escala, comecem em grande escala, comecem cedo, comecem tarde. Sabem que mais? Só existe um sítio a partir do qual podem começar, que é aquele onde se encontram agora, neste momento. Estão prontos? Se sim, tenho apenas um pedido a fazer-vos. Ergam a cabeça, olhem ao redor, ponham mãos à obra e be the fucking wolf. Play. Há uns tempos eu participei no filme Sorte Nula, escrito e realizado por Fernando Fragata. Entretanto, o Fernando tem um novo filme chamado Contraluz, que fez nos Estados Unidos. E apesar de eu não ter participado nesse filme, eu já tive a oportunidade de o ver numa projeção privada. E confesso que o filme tocou-me bastante e isso o levou-me a querer fazer um curto documentário. Se há coisa que eu costumo dizer é: aproveitem a vida e ajudem-se uns aos outros. Apreciem cada momento, agradeçam e não deixem nada por dizer, nada por fazer. Esta é uma das fortes mensagens deste filme. Nunca escolham entre resultados e felicidade. Escolham sempre resultados através da felicidade. Muito, muito obrigada.